Olá, irmãos e irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho do 16º domingo do tempo comum, que é as parábolas que Jesus Cristo conta para nos orientar a nossa fé durante esse período do tempo comum, repito. É o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 43. Quando Nosso Senhor vem nos orientar em relação ao joio e o trigo, ou seja, a semente boa que dá vida e a semente má que produz morte e que mata. Jesus nos fala também sobre a parábola do grão de mostarda, que crescendo torna-se uma árvore frondosa onde os pássaros fazem os seus ninhos. Como também a parábola da dona de casa que pega 3 porções de fermento e mistura com a farinha para fazer os pães. Então, através dessas 3 parábolas, é a orientação que Jesus vem nos dar nesse dia para nós, como Igreja Católica, caminharmos firme na nossa fé, sem ingenuidade, mas com sabedoria, tendo paciência, mas sabendo em que terreno estamos pisando ou que tempo estamos vivendo. A parábola do joio, nós sabemos que convivemos numa sociedade em que tem pessoas boas e pessoas más, ou pessoas que fazem o bem e pessoas que fazem o mal, que precisam explorar cada vez o seu lado bom para que as coisas boas aconteçam na família e na sociedade. É sempre a semente do reino. A semente da mostarda, como Jesus qualifica, a menor semente das hortaliças, que semeada se torna grande. Podemos enfatizar o fato de que a primeira semente, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele o primeiro do reino celestial aqui na terra, como ser humano, mas Deus. E através dele, que já chegou quase a humanidade inteira. Então essa sementinha que chegou até nós, que devemos semear. E que continua dando frutos. Os pássaros, podemos dizer que é todas as pessoas, em todos os tempos e em todos os lugares, que participam da Santa Igreja Católica e Apostólica Romana, sendo orientados pela palavra e alimentados pelo corpo e sangue de Jesus. A parábola das 3 porções de fermento misturada com a farinha de trigo, podemos encontrar tanto nessa parábola como nas 3 parábolas, como Jesus observava o ambiente em que vivia, o ambiente familiar e o ambiente agrícola, utilizando as sementes e utilizando os gestos de uma dona de casa. O fermento que faz crescer e que faz a diferença. Nós que devemos também fazer crescer o reino de Deus, fazer multiplicar os nossos conhecimentos e passar esses conhecimentos para que as outras pessoas também participem. Então, com isso cresce as pessoas, ou o número de pessoas que participarão do reino celestial. Mas quero pegar também outro ponto, não é? Como Jesus observava os gestos, os acontecimentos e os fatos, Jesus observava também o que acontecia, o que fazia sua mãe dentro de casa. 3 porções de farinha misturada no fermento, ou fermento misturado com a farinha. Uma porção de farinha para São José,
uma porção de farinha para Nossa Senhora e uma porção de farinha para nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas interpretando erradamente a palavra de Deus, diz que nosso Senhor Jesus Cristo teve mais irmãos, ou vários irmãos, José, Judas, Simão, Tiago e muitas irmãs. Nós que estudamos a palavra de Deus com a luz do Espírito Santo, encontramos as passagens que mostram o pai de Tiago, o pai de José, o pai de Judas, que é São Judas Tadeu, que é irmão de Tiago, que é filho de Alfeu, que é filho da Maria, que é irmã de Nossa Senhora, e não de Nossa Senhora, mãe de Jesus. Porque em toda a Escritura não encontramos uma passagem que diga os filhos de Maria, mãe de Jesus, mas encontra-se passagens que cita os irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus eram seus parentes, seus primos, as pessoas que viviam na mesma comunidade, como nós, como eu que chamo a você de irmão, e todos os meus amigos e meus conhecidos que me chamam também de irmãos. Então, se na casa de Jesus tivessem mais pessoas, Jesus teria dito, uma mulher que pega, seria o quê? São José, Nossa Senhora, Jesus Cristo, José, Judas, Simão e Tiago, e mais as irmãs. 10 medidas de farinha, mas Jesus disse 3, porque ele observava quem plantava o trigo, observava quem plantava a mostarda, observava quem plantava o joio, vamos dizer assim, né, que o joio ele foi semeado pelo diabo, olhando o ambiente e o comportamento das pessoas. Ou a semente, como ele falou no Evangelho do 15º domingo do tempo comum, né, a semente semeada à beira do caminho e a semente na terra boa. Então, o cristão não deve observar a palavra por um versículo ao bel prazer da pessoa que está interpretando, pela sua própria vontade, pelo seu próprio entendimento, parco, por assim dizer, que para entender a palavra de Deus é preciso ter a luz do Espírito Santo, porque por si mesmo ninguém compreende. Quem inspirou a inscrição da palavra de Deus através da Bíblia foi o Espírito Santo que inspirou aos homens. E só o Espírito Santo é quem dá a graça de compreender de acordo com a vontade de Deus e praticar e testemunhar. Assim não sendo, ele pode ser o maior intelectual, né? Ele pode ser o maior filósofo, ele pode ser o mais sábio cientista. Se ele não compreender com a luz do Espírito Santo, ele será o mais analfabeto de todos. E a pessoa pode ser o mais simples de todos. Nunca ter ido num banco, nunca ter frequentado uma universidade ou uma escola. Ser uma pessoa analfabeta total, falando das letras, dos livros. Ele é um sábio e é um catedrático, uma doutora ou um doutor na fé, porque Deus é quem dá inspiração. Não se preocupem quando estiver diante dos grandes para anunciar a palavra. Não será vocês quem falarão, mas é o Espírito Santo que inspirarão palavras tão sábias que eles não poderão rebater. Então é essa a palavra de Deus. É isso que nós acreditamos como católicos, apostólicos, romanos, alimentados pela palavra e pela Eucaristia, que é o próprio Cristo. Jesus Cristo, único Filho de Deus, único Filho de Maria Santíssima, virgem, antes, durante e depois do parto, e eternamente virgem, Mãe. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Mãe de Jesus e nossa Mãe. E feliz o que crê, e o que não crê, passa a crer, porque ela te ama tanto, quanto ama o Filho dela que está no céu. Que Maria nos abençoe e nos conduza cada vez mais ao coração do seu Filho, que somos todos filhos de Deus, filhos de Maria
irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo, pela fé e pela luz do Espírito Santo no batismo que recebemos. Deus te abençoe.